Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre teoria musical. Bem, para que serve a teoria musical? A teoria musical serve para a gente entender como funciona a música, como funciona a prática musical, como funciona o fenômeno musical, né? Então, a gente estuda a parte teórica para a gente depois desenvolver a parte prática, né? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender em relação à música é a gente entender a natureza do som, né? O que é o som? O som é uma vibração que é propagada pelo ar. Essas vibrações, elas saem de algum objeto, de algum instrumento, de algum lugar, ela tem uma origem e aí ela viaja, essas vibrações, elas viajam pelo ar e chegam até o nosso ouvido, né? E assim a gente começa a perceber os sons, né? Pelo menos a parte básica, né? E o som, ele é dividido em... ele tem as suas propriedades. Existem 4 propriedades de som, que também é chamado de parâmetros sonoros, né? Eu gosto de chamar de propriedades do som por conta da questão do fenômeno de acústica, né? Que é uma matéria que tem dentro da física. E lá eles adotam esse termo de propriedade. Mas propriedade ou parâmetro vale também. A propriedade do som é dividida em 4. Né? A primeira propriedade do som é a altura. O que é a altura? A altura é a capacidade nossa de a gente perceber os sons graves, os sons médios e os sons agudos. Então, todo o fenômeno de som grave, né? Todo o fenômeno de sons médios e todo o fenômeno de sons agudos. Então, por exemplo, que nem eu tinha apresentado para vocês sobre as palmas. Então, a palma concha, ela é um som grave. E a palma pause é um som médio. E a palma estrela é um som mais agudo. Essas são as 3 características da altura. Depois, nós temos a duração. O que é a duração? A duração é o tempo de produção do som, né? O tempo que esse som soa, quanto tempo ele soa, né? Se ele é longo, se ele é breve. E aí a gente percebe ele quando a gente, no caso dos ritmos, geralmente os sons eles são bem curtos, né? São bem breves. A gente só escuta uma batida, né? E quando ele é longo a gente prolonga, que nem a gente vai cantar alguma coisa, que nem e a gente prolonga esse som. Então a natureza do som da duração é essa. Então você percebe a capacidade de a gente perceber os sons breves e os sons longos. Depois nós temos a intensidade. O que é a intensidade? A intensidade é a força com que é aplicada aos sons. Então, se ele é um som mais fraco ou ele é um som mais forte. Então, a força com que a gente aplica para produzir aquele som. Então, por exemplo, se eu tenho um som assim, eu tenho um som fraco. Agora, se eu tenho um som assim, eu tenho um som mais forte. Então, eu aplico mais força para produzir esse som. A gente entende isso como a propriedade de intensidade. Depois, nós temos o timbre. O que é o timbre? O timbre é a característica própria de cada som. Cada som tem sua característica própria, a sua personalidade, né? Ou a sua identidade sonora. Então a gente reconhece os timbres. Então cada objeto, cada som, ele tem o seu timbre. E um exemplo disso seria a voz humana, por exemplo. Cada pessoa tem um tipo de timbre de voz, que também está relacionado com as suas características do seu corpo, né? E aí isso influencia. No caso dos instrumentos, a característica é os materiais do que são produzidos esses instrumentos, né? Ou a pele desses instrumentos, as cordas. Então isso vai definir o timbre do instrumento, ok? E para finalizar, a gente fala
sobre as notas, né? O que são as notas? As notas são os símbolos que a gente utiliza para representar o som. Então, todo esse fenômeno sonoro a gente representa através das notas, na parte de escrita. Bom, agora a gente vai falar sobre as notas musicais. Como eu tinha falado para vocês, as notas são os símbolos que representam o som. E dentro das notas musicais, são na verdade 7 notas principais. Existem outras, somando um total de 12, mas a gente começa conhecendo pelas 7 notas principais, que são o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá e o Si. Para mostrar para vocês, eu vou mostrar o som dessas notas através dessa flauta, que é uma flauta barroca. Bom, essas aí são as notas principais. E essas notas, a gente aprende e depois a gente escreve elas, né? E aí onde se escreve essas notas? A gente escreve num lugar que a gente chama de pentagrama, ou a pauta musical. O que são o pentagrama e a pauta musical? É um conjunto de 5 linhas e 4 espaços. Então a gente tem aqui a demonstração. Nós temos a primeira linha, a segunda linha, a terceira, a quarta e a quinta. E aqui nós temos os espaços. Primeiro espaço, segundo espaço, terceiro e quarto espaço. Então você escreve as notas musicais nessa linha que a gente chama de pentagrama. É aqui que começa a escrita musical, né? E aí nós temos essas linhas adicionais aqui na parte de baixo e na parte de cima. Na parte de baixo, essas a gente chama de linhas suplementares inferiores, ou seja, a gente vai escrever abaixo da linha do pentagrama principal. E na parte de cima nós temos as linhas suplementares superiores, que a gente escreve para cima, né? Ou seja, acima da pauta do pentagrama. Vai acrescentar isso, tá? E isso é o pentagrama, tá? Basicamente isso. E aí, o pentagrama, ele é formado, inicialmente, existem as claves, né? Para você escrever as notas neles, primeiro a gente precisa definir uma clave, a gente precisa colocar uma clave. Para que serve a clave? A clave vai identificar qual é as notas nessas linhas. Então, nós temos em música nós temos 3 claves principais, que é a clave de Sol, a clave de Fá e a clave de Dó. E a clave, como eu falei, são sinais que determinam o nome das notas. Então, a nota, conforme a clave que a gente coloca no pentagrama, ela que vai definir o nome dessas notas. Então, a mais conhecida é a clave de Sol, né? Esse símbolo aqui, né? Aí tem a clave de Fá e a clave de Dó. A clave de Sol, ela define os sons graves para os sons médios e os sons agudos. A clave de Fá é os sons mais graves, né? A escrita com sons mais graves. E a clave de Dó é os sons médios, seria, né? A clave de Sol é usada por todos os instrumentos, a clave de Fá é usada por os instrumentos graves, e a clave de Dó é usada por alguns instrumentos específicos, né? Por exemplo, na orquestra sinfônica nós temos a viola, que se escreve, toda a escrita dela na clave de Dó, né? É um exemplo. Bom, agora a gente vai falar sobre as propriedades da música. A música ela é estruturada em 3 estruturas. A gente chama de ritmo, melodia e harmonia, né? O primeiro deles é o ritmo, que é o assunto que a gente vai trabalhar durante a eletiva de percussão corporal. O que é o ritmo? É uma ordenação de sons nos tempos, ou variação. Então, por exemplo, a gente tem uma pulsação básica. Isso
já um ritmo em si, né? Já está implícito o ritmo. E aí o ritmo, a gente varia essa pulsação. Então, isso seria o ritmo, essa variação como a gente aplica durante a pulsação, né? Essa variação, isso a gente chama de ritmo, né? Essa ordenação dessas variações a gente chama de ritmo. Depois nós temos a melodia, né? O que é a melodia? A melodia é a combinação de sons sucessivos, ou seja, sons que são tocados um após o outro, né? Então um exemplo aqui eu trazendo novamente a flauta. Isso seria a melodia, essa combinação de sons sucessivos, né, tocados um após o outro, né? Isso seria a melodia. E por último, nós temos a harmonia, que é a combinação dos sons simultâneos, né? Então, quando a gente... O exemplo que a gente tem da harmonia é quando o violão, né? O violão, quando a gente toca o violão, o pessoal que toca violão, eles têm os acordes, né? Aquelas notas que eles estão fazendo. Então quando a pessoa está cantando, ela está cantando uma melodia, mas o que ela está fazendo no violão, ela está fazendo os acordes, as notas que vão acompanhar aquela melodia. Elas vão, e essa combinação ela vai ser simultânea, né? Essa combinação das notas que é tocada no instrumento com a melodia que a pessoa está cantando, né? Isso é a harmonia. E aí essa harmonia ela precisa ser bem organizada, né? Para que o som não se torne desagradável. Então, por isso que dentro de música tem uma matéria específica para estudar as harmonias, né? Então, para você entender essas relações, né? Para deixar o som mais agradável. Bom, o assunto vai ser sobre os valores e figuras musicais, ou figuras musicais. O que são os valores e as figuras musicais? São símbolos que representam o tempo de duração das notas musicais, né? Então são esses símbolos aqui, né? O primeiro símbolo a gente chama de semibreve, ele dura 4 tempos, né? O segundo símbolo aqui a gente chama de mínima, ele vale 2 tempos. O terceiro símbolo a gente chama de semínima, ele vale 1 tempo. O quarto símbolo aqui a gente chama de colcheia, ele vale meio tempo, né? Metade, né? De 1 tempo. Depois nós temos a semicolcheia, que é esse símbolo aqui. A semicolcheia ela vale 1/4 de tempo, ou seja, ela é a metade da metade de 1 tempo, né? Depois nós temos o símbolo da fusa, que ela é 1/8. Ela é metade da metade da metade de 1 tempo, né? E por último nós temos a semifusa, que ela vale 1/16, né, avos, né? E ela é metade da metade da metade da metade de 1 tempo, né? E todos os valores musicais, eles têm as suas pausas, os seus silêncios, que são esses símbolos que estão aqui no canto esquerdo aqui, né? São esses símbolos. Então, esse símbolo aqui, a pausa de semibreve, ela vale 4 tempos. A pausa, o silêncio do mínimo é 2 tempos. O silêncio da semínima é 1 tempo. O silêncio da colcheia é meio tempo. Da semicolcheia 1/4 de tempo. Da fusa 1/8 de tempo. E a semifusa 1/16 tempos. Então eu vou fazer a demonstração para vocês de como seria o ritmo, né, de cada uma dessas notas aqui, né, cada um desses símbolos. Vou começar pela semibreve, fazer em forma de ritmo.
Um, dois, três, quatro. Um, mínima. Semínima. Cocheia. Semicocheia. Fusa. E tem a semifusa, mas a semifusa eu não consigo fazer, né? Porque são 16 notas dentro de um tempo, e aí é difícil de fazer. A execução dela é muito difícil, né? E aí teria que fazer uma demonstração para vocês depois de como seria isso. Mas no metrônomo, por exemplo, dá para você ouvir isso aqui, a semifusa, né? Como seria o som delas. Tá? Então esses são os valores das figuras musicais, né? E aí, tudo isso que eu mostrei para vocês, as figuras são acompanhadas das suas respectivas pausas, que são... O que é as pausas? A pausa é o silêncio em música. O momento que você deixa de tocar alguma nota ou algum ritmo em determinado parte, ou período ou tempo. Bom, para a gente encerrar nossa aula, eu vou falar com vocês sobre o conceito de compasso. Tá? O que é compasso? Compasso é o conjunto de tempos que divide a música, né? Então, o que seria os tempos? Seria a pulsação, né? A pulsação, que é o que a gente sente em música, né? O tempo musical. Então, aquela sensação que a gente escuta, que dá vontade de a gente bater o pé no chão, dá vontade de bater palmas. Isso a gente chama de pulsação e tempo, né? Tempo musical. E aí, essa pulsação, ela tem alguns momentos que ela tem uma dessas pulsações que ela é tocada de uma maneira mais forte, né? Ela é acentuada, ela tem um destaque maior dentro da pulsação. E aí, a partir disso, a gente consegue definir a ideia de conceito de compasso. Tá? Então, o primeiro compasso em música que a gente aprende é o compasso binário, né? 2. Né? Ele é escrito aqui inicialmente aqui, né? No começo, né? Só lembrando que na pauta musical, antes do símbolo 2 e 4, você tem as claves, né? E aí depois vocês colocam o compasso, tá? O número do compasso. Então o primeiro compasso é o binário. Né? E aí o compasso binário ele é dividido em 2 tempos. O primeiro tempo é acentuado, que eu falei, né? A pulsação, e dentro dessas pulsações tem uma que ela é mais forte, que é a que a gente sente mais forte. Geralmente esse acento ele é o primeiro tempo, né? O primeiro tempo da pulsação. Então, no caso do compasso binário, ele acontece no primeiro tempo, depois vem o segundo tempo, depois o primeiro tempo e depois o segundo tempo. Então, primeiro cada primeiro aqui, ó, ele é mais forte. Então, ele é o mais forte. Então, esses trechos que a gente chama de compasso. Tá? E aí, conjunto deles que vai formando a música, né? Conjunto, a quantidade deles que é executada, que aí a gente vai conhecer a música, né? Vai definir a música, o tamanho da música, né? Então a quantidade de compassos, né? Então no caso binário,
primeiro tempo é forte, então ele ficaria assim: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Então, primeiro sempre mais forte. Então, ele indica que o passo começa naquela seção, né? Então, é assim, isso é o compasso binário. O segundo compasso é o ternário, né? O compasso ternário, ele é dividido em 3 tempos, né? Então, você tem 3 tempos, né? Primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro. Sempre o primeiro você acentua mais forte, você tem uma mais forte nele, né? Então ele ficaria assim: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Então sempre o primeiro você acentua, você dá aquela acentuada. E aí você vai perceber a mudança de compasso, né? De um para o outro, né? O próximo compasso a gente chama de quaternário, né? O quaternário, que é a base assim praticamente de todas as músicas assim ocidental, né? Principalmente a música popular, assim, a música pop, né? Esses estilos musicais eles adotam bastante a fórmula de compasso de quaternária, né? E a quaternária ela é dividida em 4 tempos, né? Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e 1. Né? Isso é a fórmula de compasso quaternário. Então, 4 tempos até o próximo compasso, aí você vai ter mais 4 tempos e assim por diante. Então, cada um desses trechos é o compasso. Tá? Lembrando que essas notas restantes, né, elas são as notas mais fracas, né? Elas não têm tanta importância. Aliás, elas têm importância, mas não para definir o compasso, né? Qual é a fórmula de compasso, se ela é quaternária, ternária ou é binária. Entendeu? Então, por exemplo, citando o exemplo de ritmos, o samba a forma de compasso dele é binária, então ele é em 2. Né? Só que aí você, quando você escuta, tudo que acontece, os instrumentos graves, ele acentua o segundo tempo. Né? Aí, na verdade, o compasso ele começa no primeiro. Né? Mas aí tudo que é organizado dele trabalha sempre acertando o segundo tempo. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Que aí dá uma sensação estranha, né? Que a gente escuta o surdo do samba tocando no 2, né? E não no 1. Mas é porque é uma característica do ritmo, né? Do estilo musical que adotou esse parâmetro. Tá? Mas o binário sempre começa no 1, tá? Sempre a primeira mais forte. Tá bom? Isso para você se situar na questão da pulsação, né? Depois, com outros tipos de estudos de ideias rítmicas, isso aqui muda um pouco, tá? Esse conceito, ele vai mudar um pouco. Mas, basicamente, é isso, tá? Compasso é isso. E aí, depois que a gente entendeu a ideia do compasso, a gente parte para a escrita musical, tá? A escrita da percussão corporal. Bom, para a gente fazer o encerramento da nossa aula, vou apresentar para vocês a escrita da percussão corporal. A origem dela é assim: existem uns pesquisadores de música chamados de etnomusicólogos, que são pessoas que pesquisam músicas tradicionais de determinados países. Então, por exemplo, músicas de povos africanos, músicas de povos da montanha, músicas indígenas e assim por diante. Essa turma, eles desenvolveram uma forma de escrita mais simplificada para eles poderem entender aquilo que eles estavam estudando, para depois transformar em escrita tradicional. Então, essa é a origem da escrita, esse tipo de escrita de percussão, desse tipo de escrita, né? E é a escrita de quadrículos, né? Ou quadros. Ela guarda uma relação parecida com a pentagrama. Então,
como ela é uma tabela, a primeira parte de baixo aqui são os graves, e a parte de cima são os agudos. E aí a relação lógica com um pentagrama, que os sons pentagrama são mais para baixo, são mais graves, os sons mais para cima são os agudos. Então tem a relação. E aí a relação também com a questão do compasso, né? Então você tem a primeira parte quaternário, no caso o exemplo que é quaternário. Aí você tem a primeira parte, segunda parte. Então aí você põe os números para você identificar. Tá? E aí essa aqui é a escrita simplificada, né? Fica mais fácil para você aprender a fazer as leituras e aprender os ritmos também. Tá? E aí esse aqui é o exemplo que eu apresentei para vocês na sala de aula na apresentação da eletiva. Então o exemplo é esse. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1. Né? Vocês não estão vendo meu pé, mas dá para escutar aí, né? E aí esse é o exemplo, né? A leitura fica mais simples. Aí nós temos o segundo exemplo, que tem o acréscimo da voz, né? Como a voz dentro da percussão corporal tem um som mais agudo, e aí você acrescenta mais uma tabela, né? Para cima. E aí o exemplo aqui ficaria assim: 1, 2, 3, 4. A, 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 A. Esse é o exemplo usando variações, né? Aí o ritmo já fica mais complexo, né? Você tem mais elementos sendo executados. No caso, aí o acréscimo da voz, né? Eu acrescentei para vocês. Então, é uma forma de você aprender os ritmos, né? E aprender também as divisões, né? A divisão de compasso. O segundo exemplo aqui é o exemplo binário, né? Seria esse aqui. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e 1. Tá? É bem simples, né? Em relação ao primeiro. E o último que a gente tem aqui, está bem aqui embaixo, embora não dê para ver os números direito, é o ternário, né? O exemplo do compasso ternário, né? Então, nós temos primeiro o pé, depois seguido de duas palmas. Então ficaria assim: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Certo? Então, a escrita da percussão corporal é essa, tá? E eu espero que vocês utilizem ela para poder aprender os ritmos, tá?